E aí, galera, de uma vez por todas, eu vou explicar para vocês agora o que são os hormônios bioidênticos e todo mundo vai entender, tá? Eu preparei uma série de aulinhas para vocês, são na verdade 4 aulas diferentes, explicando vários temas, e a gente vai começar falando sobre hormônios bioidênticos, o que são. Depois a gente vai falar sobre indicações, vai falar sobre contraindicações e tipos, mas esses são outros vídeos. Hoje a gente vai focar em o que são os hormônios bioidênticos. Esse é o nosso vídeo Eu Quero. Presta atenção aí. Quem aí lembra de fórmula de química lá do colegial, aquela coisa antiga, né, retórica, que ninguém mais quase lembra? Bom, essa é a fórmula da testosterona, C19H28O2, tá? Essa é a fórmula da testo. E essa é a fórmula do estradiol, C18H24O2. Os hormônios bioidênticos, o que eles vão fazer? Eles são sintéticos? Sim, eles são sintéticos. Não tem como eu extrair hormônio direto de uma pessoa, de uma mulher, né? Não tem como eu ir lá tirar sangue dela, isolar o estradiol e preparar um medicamento para dar para outra pessoa. Isso não existe. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu, em laboratório, sintetizar esta fórmula igualzinha ela é no nosso organismo. Por isso que a gente fala em menos efeitos colaterais, por isso que a gente fala em menos efeitos deletérios, né? Até a chance de trombose, a chance de desenvolver câncer, tudo isso vai ser diminuído porque a fórmula é igualzinha. A gente não tem produção de hormônio bioidêntico no Brasil hoje, confiável, tá? A gente sempre, os hormônios que a gente tem usado ultimamente são de fora, são da Itália ou Estados Unidos. Aí, mas doutora, já não tem estradiol aí faz muito tempo para a mulher repor? Tem. Olha aqui. Presta atenção nisso. Essa aqui é a fórmula do estradiol que a gente tem no mercado. Ela é totalmente, tá vendo? Aqui tem um enxofre, aqui que não tem nada a ver com nada, né? Esse é o estrógeno equino conjugado. Ele é extraído da urina das éguas, tá? Urina das éguas. Então ele é sintético, antigo, totalmente diferente daquela fórmula que eu mostrei para vocês e com um monte de efeito colateral e um monte de efeito deletério. Deu para entender a diferença? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para vocês, é o primeiro passo para a gente começar a conversar sobre esse assunto aqui. Beijo para vocês, até outro vídeo. Fala galera, vamos continuar nossa aula número 2. Hoje a gente vai falar sobre indicações dos hormônios bioidênticos. A principal indicação dos hormônios bioidênticos é obviamente a reposição hormonal. Hoje em dia a gente tem uma onda muito grande aí rolando, principalmente em academia, que qualquer um faz reposição hormonal. Reposição hormonal, ela só é feita quando o hormônio está em falta, quando a gente não tem hormônio. Não justifica dar hormônio para uma pessoa que tem níveis de hormônio normais. Deu para entender isso aí? Acho que isso é o ponto principal aqui da indicação. Não adianta a gente ficar falando, é perigoso, se a gente está indicando errado. Então, a indicação é para reposição hormonal quando falta hormônio. Essa reposição ela pode ocorrer no menacme, que é a fase que a paciente menstrua, e pode ocorrer na menopausa, que é a fase que ela não menstrua. Certo? Na menopausa, obviamente, os níveis de hormônio eles já estão mais baixos e a dose que a gente precisa usar é muito maior do que na menacme, tá? Aí aqui a gente já linka com a última indicação que eu coloquei aqui, que é libido baixa. Libido baixa devido a testo. A gente sabe que a libido é um conjunto de coisas, né? Que envolve várias coisas da mulher e não é só devido ao hormônio. Quando a gente chega à conclusão que a libido dessa paciente está baixa por conta de falta de testosterona, a gente vai repor, tá? Além disso, menarca precoce, algumas pacientes que às vezes começam a menstruar muito cedo, a gente consegue cancelar essa menstruação usando implante hormonal. Endometriose, aí a gente vai para um super
senão aí que a gente tem nos implantes hormonais. E o hipogonadismo, que é quando o ovário não está funcionando direito, ou até o testículo do menino. A gente aqui não está falando só de mulher, a gente pode falar de homem também para reposição hormonal, tá? Os homens também entram na andropausa e os homens também podem ter baixa de testo. Aí vamos lá para um pequeno senão. A gente entra na endometriose, é uma super indicação de hormônio bioidêntico, de hormônio implante hormonal. Indicação, né? Mas a gestrinona e o nestorone, que a gente usa para tratar a endometriose, eles são bioidênticos? O que vocês acham? Não, eles não são bioidênticos. Eles são hormônios sintéticos e que eles são feitos especialmente para tratar esta doença ou para ser anticoncepcional, né? Por que eles não são bioidênticos? Porque a gente não produz no nosso corpo nem gestrinona e nem nestorone, certo? Então eles são implantes hormonais, mas eles não são bioidênticos porque a gente não produz esse tipo de hormônio no nosso organismo. Aguenta aí que daqui a pouco vem a aula 3, vamos falar de contraindicação. Fica comigo. Bem-vindos a mais uma aula sobre os nossos queridos hormônios bioidênticos. A aula 3 a gente vai falar sobre contraindicações, que são super importantes. É o que a gente mais tem que saber na hora de prescrever um tipo de medicação como essa, tá? Contraindicação número 1 sempre, né? Em todos, sempre que a gente fala de hormônio, é câncer. Câncer na paciente. Tá? Hoje em dia, histórico familiar, dependendo do histórico familiar, a gente pode fazer reposição com o hormônio bioidêntico, tá? E dependendo do anticoncepcional também, como o nestorone e a gestrinona, eles são todos antiestrogênicos, a gente também pode usar, tá? Então é uma contraindicação relativa ao histórico familiar. A contraindicação séria mesmo é o câncer na paciente. Paciente que teve câncer não pode usar esse tipo de hormônio. Outra contraindicação, trombose, desde que ela vá usar também estradiol, e também vai depender do nível de trombose. A gestrinona aqui também não pode ser usada, né? Aqui a gente já falou que o gestrinona não é um hormônio bioidêntico, é só um implante hormonal, mas neste caso de trombose, a gestrinona ela não pode ser usada, não deve ser usada, porque ela vai aumentar riscos, certo? Então esses dois a gente tem que ficar de olho. Quando a gente fala de testo, de nestorone, a gente tem que avaliar caso a caso, não existe uma coisa muito séria para falar sobre isso. E algumas doenças hepáticas, por mais que a gente use implante, que a absorção do hormônio é via corrente sanguínea, ele vai passar pelo fígado em algum momento. Então a gente tem que ficar de olho nesse fígado, se ele não estiver bem, a gente não pode usar determinados hormônios. E aqui a gente também abre um parêntese grande para a gestrinona. Vocês estão vendo que a gestrinona aparece em tudo de perigoso. Então se liga, porque esse hormônio ele precisa ser super bem indicado. Galera, essas foram as contraindicações. Daqui a pouquinho a gente vai soltar a nossa quarta e última aula falando de cada implante, de cada hormônio, só para você. E aí, galera, chegamos ao fim do nosso grupo de aulas falando sobre hormônio bioidênticos. Vocês estão gostando? Tenho certeza que vão estar, porque tá muito legal. Ó, aula 4 hoje a gente vai falar sobre os tipos de hormônio bioidêntico. Quais os tipos que existem? Eu separei em 2 caixas, acho que vocês já vão ter adivinhado por que eu fiz isso. Na verdade, os hormônios bioidênticos de verdade que a gente está falando sobre os implantes são o estradiol e a testosterona, que a gente falou que hormônio bioidêntico são hormônios sintetizados da mesma forma que a gente produz dentro do nosso organismo. Então, o estradiol nós temos no nosso organismo. Testosterona também produzimos, então esses dois são os principais. A gente vai usar estradiol e testo para reposição hormonal, para modulação hormonal, que é quando está faltando algum tipo de hormônio, mas a mulher ainda produz os hormônios mais ou menos, né, corretamente na fase da menacme, que é a fase que ela menstrua. Até às vezes o estradiol ele pode ser usado adjuvância de tratamento para ajudar, né, no tratamento da síndrome do ovário policístico. A testo jamais, né, porque a testo é um hormônio que vai estar alto nessa síndrome. Então tem várias indicações que a gente usa. A principal indicação dos dois juntos é na menopausa.
né? É isso que a gente tem falado até agora. E aí a gente entra no outro bloco, que são só implantes hormonais, mas que não são bioidênticos porque nós não produzimos no nosso corpo. A gestrinona é uma molécula genial para endometriose, o Nestorone também. A diferença entre as duas é que a gestrinona tem todos aqueles efeitos colaterais e contraindicações que eu falei para vocês e que não pode ser indicada para qualquer paciente, e o Nestorone ele não tem essas contraindicações. Então ele é mais fácil de ser usado, principalmente para pacientes com endometriose também, e pode ser um anticoncepcional super, hiper, mega, blaster legal aí para vocês. Então esses são os hormônios mais comuns, mais usados como implante, os bioidênticos de cima, os não bioidênticos embaixo. E é isso aí, chegamos ao fim das nossas 4 aulas. Sempre deixem suas dúvidas nos comentários. Qualquer coisa a gente vai se falando. Muito obrigada, até a próxima!